paz do Senhor Jesus para os irmãos que vai estar conosco nessa live hoje. Estamos fazendo aqui essa live hoje, dia 18 de setembro de 2022, 24, louvado seja o Senhor. E hoje estamos fazendo a leitura 12. E você que vai estar conosco nessa live, que você possa ficar no vídeo até o final. Se você puder dar o seu like para a glória do Senhor, para que o vídeo possa permanecer. Essa escola dominical nós estamos fazendo antecipado, que era para fazer segunda-feira, não teve condição, e estamos fazendo aqui hoje para a glória do Senhor. Nosso título, nossa lição é a lição 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Louvado seja o Senhor, é o título da leitura. Nosso texto áureo diz assim: como ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbio capítulo 21, o versículo 1. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, e nós acreditamos que Ele vive em nossas vidas, é como o livro de Provérbios fala: quando o nosso coração está envolvido com Deus, nós vamos fazer aquilo que Deus Ele determina. E falando do rei, nós estamos falando na lição, nós estamos no terceiro trimestre, estamos encerrando já praticamente a lição 12 hoje. E você que está com o salário, você possa permanecer, você que está entrando hoje, você possa se sentir no coração de se inscrever no canal. E vamos terminar, semana que vem vamos estar terminando esse terceiro trimestre. E eu convido a você que vai estar conosco nesse estudo, que você possa iniciar hoje e dar sequência nos outros vídeos passados, se você quiser. A verdade prática é assim: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm a um Deus no céu. Então, amado, nós temos que estar sempre na obediência da autoridade, mas não podemos tomar a autoridade como um Deus, porque o nosso Deus está sempre pronto para nos observar e nos olhar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse instante de oração, eu te entrego minha vida em tuas mãos, fazendo para esse vídeo hoje para concluir a escola dominical. Venha abençoar cada pessoa que está esperando a escola, a cada pessoa que vai estar iniciando hoje, que tu possa, Pai, interceder e dando, Pai, a vitória. Tira todo o impedimento, todo o empecilho, Pai, para que a nossa oração chegue até o teu trono e as nossas palavras, Pai, sejam direcionadas pelo teu Santo Espírito. Abençoa o teu povo e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Mas nossa lição, leitura bíblica em classe, é no livro de Esther, no capítulo 7, de 1 a 10. Não vamos ler para não ocupar muito tempo. E a leitura bíblica em classe, eu sempre costumo dizer no canal do Rei, que a nossa classe é uma classe única, é uma classe de vários tipos de pessoas, ocorridos espíritos, católicos, as pessoas de qualquer tipo de denominação, para participar da escola dominical. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Você que tem a revista, você participa comigo na revista. Você que não tem a revista, você pega um caderninho para anotar. Eu sempre falo aqui no canal, para anotar a cada coisa que nós estamos lendo aqui. Eu sempre leio o tópico todo e os versículos, para você entender. Vamos ver se a gente consegue reduzir o mais rápido possível o estudo, para fazer um vídeo bem rápido. Mas você continua seguindo o estudo em nome de Jesus. Introdução. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Susã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outra. Até a mulher e os amigos de Amã
já pronunciavam a sua derrota. Tudo tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Mas nós estamos lendo um estudo hoje e dando continuidade, louvado seja o Senhor, da lição 11 que nós ministramos aqui no canal, e nós estamos dando sequência. Nosso estudo eu sempre procuro fazer o mais rápido possível, mas temos que fazer no tempo em que dá. Vamos fazer rapidamente aqui a mudança que Deus agiu nesse estudo. Nós vamos estar aprendendo que Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. Com as próprias mãos de Amã, ele se prontificou a sua humilhação. Louvado seja o Senhor. O banquete e a denúncia. O item 1 diz assim, o tópico 1, o banquete e a denúncia. O item 1 do tópico 1, a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã, em casa, enquanto ouvia uma sentença. Louvado seja o Senhor. Totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. Anota no caderno, Esther 6,14. A mãe estava certamente muito perturbada. Ir a um banquete naquela circunstância deve ter sido muito desconfortável. Mas nós estamos entendendo e aprendendo aqui na revista da Escola Dominical que Amã, ele tinha um plano. Muitas das vezes o homem faz o seu plano, mas a resposta ela vem do Senhor. Nós estudamos aqui na introdução que Deus fez uma grande mudança, louvado seja o Senhor, ali nesse segundo banquete, na vida de Mardoqueu. A gente vê que Mardoqueu pensava em pedir o rei autoridade para matar. Amã ia pedir uma autoridade para matar Mardoqueu, mas ele passou aquele dia puxando o cavalo e Mardoqueu em cima ali do cavalo, e a humilhação que ele passou diante de ver todas as pessoas vendo para ele, as pessoas que se curvavam diante dele, e agora ele está passando essa humilhação. Quando as pessoas chegam lá na casa de Amã para poder levar ele para o banquete, foi uma coisa muito desconfortável. Ele se sentiu muito humilhado naquela ida para lá, porque Esther, ela marcou aquele segundo banquete para poder colocar a par o que estava acontecendo na vida do povo judeu. O banquete do vinho, o banquete do vinho, o banquete para o qual Esther convidou a Assuero é chamado de banquete do vinho. Esther 7:2, anota no caderno. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas do banquete. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Gênesis 9, 20, 27 e 19, 30, 31, 38. Provérbio 21, anota no caderno.
23, 29 e 35. Havia expressamente proibição para os sacerdotes, Levítico 10, 8, 11, anota no caderno, numa demonstração da necessidade de fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado, número 624. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se obstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Jeremias 35, 6, 19. Nós estamos no item 2, do tópico 1. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagueis com vinho, mas enchei-o do Espírito. Efésios 5, 18. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos obter totalmente de tudo o que não convém aos santos. 1 Tessalônicos 5, 22, 1 Coríntios 6, 10, 12 e 1 Pedro 1, 5. Amado, a gente está aprendendo aqui na História Dominical. Eu creio que nós vamos ter pessoas novas que vão iniciar hoje conosco, dia 18 de setembro de 2024, nós vamos ter pessoas novas. E quando o comentarista ele coloca aqui essa colocação, porque naquele tempo da Pérsia, em Suzano, era normal a festa do vinho. Então as pessoas faziam aquele banquete, Esther fez um banquete, e o nome do banquete foi o banquete do vinho. Mas o comentarista ele foi sábio, porque ele trazendo os versículos, porque há muitas pessoas que dizem assim, tomar um copo de vinho não tem nada a ver, agora estão inventando aí cerveja sem álcool, mas tem tudo a ver. O escritor, quando ele coloca no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 20, 27 e 19, 31, ele está mostrando ali quando Noé, ela fez daquela vinha, se embriagou e depois ele ficou totalmente despido. Então, nós estamos entendendo aqui que nós, como servos de Deus ele não aprovou para as pessoas virem a continuar nessa colocação de vinhos, de cerveja sem álcool, que existe hoje, muitas pessoas estão falando por aí que tem. O adversário tenta filtrar na mente das pessoas uma coisa para levar a pessoa para um caminho errôneo. Mas a Bíblia, na realidade, você vê no livro de Jeremias 35, 6, 19, você vai pegar a Bíblia, você vai ver que o profeta Jeremias estava ensinando aquele povo para aquele povo não se contaminar. Os sacerdotes, no livro de Levítico 10, 8, 11, você vê que os sacerdotes, o Senhor orientou Arão para que Arão, quando fosse entrar na congregação, ele não tomasse bebida forte nem vinho. Então nós temos que entender que nós, como servos de Deus, nós não podemos se misturar as coisas, porque nós somos pessoas que procuramos a santificação através da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo para Efésios, ele fala que ele diz no Novo Testamento assim, no Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com o vinho, mas encher-vos do Espírito. Então nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, nós não podemos beber um copo de vinho achando que não tem nada a ver. Nós temos que encher do Espírito, encher do conhecimento da palavra. Para isso nós estamos estudando na escola dominical
dando essa sequência escola dominical. O livro de Esther traz um ensinamento muito profundo para a gente, para nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Esse foi o item 2, tópico 1. O item 3, assim, o tópico 1. Qual é a tua petição? Uma pergunta que o rei fez para Esther. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de Esther comparecer em sua presença, correndo risco de morte, e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado a Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo, daí sua prontidão novamente injurir-lhe. Qual é a sua petição, rainha Esther? É a pergunta do rei. Qual é o teu experimento? Até metade do reino se fará. Esther 7:2, a nota no caderno. A essa altura, talvez o coração da rainha estava acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz do judeu, e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte, decidida, denunciando o mal Amã. Esther 7:3-6, anota no caderno. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Provérbio 31, versículo 26. Amado, a pergunta que Assuero fez, qual é a sua petição? Nós lemos na revista lá na frente, na lição 7, se você não tiver a revista, você gerencia o vídeo, você vai ver a lição 7, que Mardoqueu fala acerca da obediência de Esther. E Esther, ela se preservou com a sua boca para falar na hora certa. Então, que o rei ele ficou preocupado, porque naquele tempo, nós lemos na revista passada, na estrutura, na lição passada, que se uma pessoa entrasse na presença do rei, ela colocava a vida dela à morte, porque o rei poderia, sem a permissão, nós já estudamos isso, sem a permissão do rei, ninguém poderia entrar no palácio. E aquilo colocou ele preocupado. Ele então pergunta: qual é a sua petição, se você tem até a metade do reino? Esther, ela se colocou com a sabedoria divina para falar as coisas na hora correta. A pessoa não pode falar coisas por coisa, a pessoa tem que esperar no tempo de Deus. E Esther foi muito sábia na colocação em que ela vai falar com o rei. Ela está diante do rei, Assuero, está diante de Amã, porque ela viu que a vida dela estava correndo risco, não só a dela, mas as do judeu. Nós vimos na lição 7, se você ver lá no vídeo, ou se você pegar a tua revista e ver, na lição 7, no tópico 3, lá no item 3, você vai ver que o Assuero, que Mardoqueu, ele falou para Esther, para não dizer qual seria a sua descendência, ou seja, qual seria a sua região de origem. Então, Assuero, o rei, ele não sabia qual seria a procedência de Esther, a origem dela.
Ela colocou a sabedoria, como nós chegamos aqui, ela colocou a sua vida nas mãos do Senhor, e ela colocou que a mulher virtuosa sabe abrir a sua boca. Ela esperou a hora certa para poder falar o que estava se passando ao rei. Agora ela está de frente com Amã, que é o perseguidor do povo judeu, e está diante do rei. Por isso ela marcou o segundo banquete. E o rei ficou preocupado. Por que ela se reteve? Se ela podia falar de uma vez, alguma coisa muito séria está acontecendo com a rainha. Aí então ele pergunta: rainha, fala por favor, o que está acontecendo? O que te traz aqui essa preocupação? E o coração de Esther, ela acelerava, porque não era só a vida dela que estava correndo risco. E ela pediu que ali, para ela poder chegar até ali, ela pediu lá na lição passada 3 dias de jejum. Então ele estava tudo no propósito com Deus, para que Deus viesse mudar a história deles ali. Vamos continuar aqui o sinopse da lição do tópico 1. Diz assim: o banquete e a denúncia de Esther demarcaram a tragédia de Amã. Então, amado, aquele segundo banquete, ali estava tramado para poder Amã ele pagar o preço dele. Louvado seja o Senhor. Vamos lá, falar no tópico 2 agora, para a gente não perder muito tempo aqui. A fúria do rei contra a injustiça. A revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e de seu povo, os judeus, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, a palavra dela diante do rei, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther 7,4, anota no caderno, você que não tem a revista. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravo ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. Então, amado, naquela época, no rei persa, naquele tempo, a venda de pessoas humanas como escravo era coisa banal. Então, Esther coloca diante do rei uma palavra muito correta. Olha, rei, se fosse uma venda das pessoas como escravo, eu não vim aqui falar com você, não vim falar com excelência, mas eu vim aqui porque estamos colocando a nossa vida em risco. Não, o meu povo é um povo que vai estar exterminado. Era a ordem de Amã. Amã, ele fala que ia exterminar todos os judeus. Isso foi 468 antes de Cristo, 460 alguma coisa antes de Cristo. Então o judeu, o Amã, ele já procurava fazer essa destruição dos judeus. E Esther, ela foi interceder pela população. A gente estamos agora no século 21 e a gente vê que hoje nós temos mulheres guerreiras, mulheres que estão no Congresso, muitas vezes, defendendo a nossa pátria, defendendo os nossos direitos como cidadão. Mulheres que têm uma postura, mulheres que têm condições para defender. Assim foi a vida de Esther. Esther, ela se colocou como uma mulher sábia, ela foi diante do rei para proteger todo o povo judeu. Louvado seja o Senhor. E aí então agora o rei Assuero, ele já fica ciente de que ali estava uma judia. Até ali ele não sabia que Esther era judia, uma judia, porque não era proibido casar
quando a Esté se elegeu a rainha, não tinha o problema de nacionalidade. Agora Esté vai e declara que ela era uma judia e que ela estava ali para defender a sua origem, a sua nação. Se fosse por venda de escravo, ela não estaria ali. Foi o que ela fala aqui no item 1, do tópico 1. Vamos seguir à frente para a gente levar tanto tempo. Quem fez isso? A pergunta que a senhora fez. Quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Esté 3, 12, 13, anota no seu caderno, você que está no caderno. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes até aos países escapam fato próximo de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então, a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esté era judia. Esté 2:10. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã, mas conquanto tivesse concedido amplos, poderosos ao Apagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esté. Esté 2:17, anota o papel no caderno. Amã foi longe demais, longe demais, nas famílias e em qualquer grupo social. A convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar do direito ou medir força no estilo ou ele ou ela ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Então, amado, veja bem que o comentarista ele traz um estudo bem claro para nós que somos estudiosos da palavra de Deus. Nesse banquete ali que Esté ela providencia, ela declara o rei, ele fica surpreso de saber que a sua rainha era uma judia e saber que o povo estava passando por esse aperto. Ele não sabia do que estava acontecendo. Se você pegar aí a sua revista e você vai ver que você lá na lição 9, no tópico 1, houve um problema ali sério. Nós lemos aqui que tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Esse decreto que o rei assinou foi um decreto que Amã era um homem rico, nós lemos na lição passada, e ele então faz uma proposta muito grande. Ele inventa uma calúnia dizendo que no meio do reino tinha um povo
em que estava armando colocações contra o rei Assuero. O que ele faz? Ele oferece 10.000 talentos. Se você ler ali a lição 9, você vai pegar lá, se você tiver a revista, você vai na revista. Se você não tiver a revista, você gerencia o vídeo da lição passada e você vai ver o que nós estamos falando. Na lição 9, no tópico 1, diz assim, no item 3, 10.000 talentos que ele ofereceu para o rei, para ele poder assinar esse decreto. Por isso nós lemos aqui que o rei não sabia a situação desse decreto assinado. Aí Amã, ele vendo a sua posição de poder, ele vai e inventa tanta coisa para poder destruir o judeu. E isso ali trouxe um problema muito sério na vida dele. Aí então a gente vê hoje em dia muitas pessoas, quando aqui a revista fala que no item 3 do tópico 2, assim: todavia não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes. Quer dizer, aqui não está se colocando só o rei, qualquer governante, ou seja, qualquer líder religioso. Muitas vezes, como aconteceu com Amã, com o rei Assuero, muitas vezes tem pessoas, líder religioso, seja de qual for o evangélico ou não evangélico, vão ver que eles estão se vendendo por algum dinheiro, levando o povo a um abismo. Se você pegar aí a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 34, você vai ver ali que nós temos um estudo muito grande acerca disso, que esses pastores que levam esse tipo de coisa, devido ao seu poder, devido a ser um líder muito poderoso, abusando do seu poder, foi o que aconteceu com Amã. Ele então leva muitas pessoas no abismo. Eu estou falando aqui, amados, que eu estou falando de um rei dos reis. Naquele grande dia, nós como igreja vamos se apresentar diante do Senhor. Quando o rei Assuero ele ficou surpreso com a colocação de Esther, assim vai ser naquele grande dia. Esses pastores infiéis que estão comendo a gordura da ovelha, se corrompendo com as coisas do Senhor e levando outras pessoas a se corromperem. Essas pessoas, diz a Bíblia, que quando chegar diante do Rei dos Reis, eles vão pagar um preço muito caro, muito caro. Muitos deles não vão chegar diante de Deus. A Bíblia fala, se você pegar ali Ezequiel do capítulo 34, você vai ver que vai ter muitos pastores infiéis que Deus estava chamando a atenção para que pudessem não comer a gordura das ovelhas. Hoje, infelizmente, nós estamos no século 21 e está acontecendo isso. As pessoas estão preocupadas no seu bel prazer. Eu sei que isso aqui aborrece até a pessoa. Quando o vídeo for publicado, muita pessoa pode até se aborrecer e falar: poxa, meu irmão está falando muito. Estou falando que nós estamos estudando. Eu não estou falando coisa criada por mim, eu estou falando que a Bíblia ensina isso. Quando Amã ofereceu 10 talentos de prata para poder ele pegar esse dinheiro, aí Amã, o rei, ele ficou abismado e assinou esse decreto. Só que esse decreto agora, na lição 2, nós estamos vendo que vocês que estão estudando comigo na escola de Cal há mais tempo, nós estamos vendo que agora a coisa ficou estreita. Agora o rei vai saber o que ele assinou. Ele ficou preocupado: como é que eu assinei isso? Como que eu assinei isso? Pela falcatrua, pela mentira. Então o crente, o servo de Deus, não pode viver na mentira, tem que viver na verdade. O próprio Jesus conheceríamos a verdade e a verdade vos libertará. Então nós estamos aqui ensinando no canal do Rei a palavra da verdade.
o conhecimento da verdade. O item 3, assim, vamos andar mais rápido, hoje o vídeo vai ficar grande. O item 3 do tópico 2. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus. Oh, glória a Deus! O povo de sua rainha, com toda firmeza, Ester respondeu ao rei, cara a cara com Amã, junto com a mãe: o homem opressor e o inimigo está mal Amã. Ester 7,6. Deus nos capacita no momento certo e a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Provérbio 31:8. Ester não agiu de forma temerária ou precipitada, não extinguiu motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. 2 Coríntios 10:4. Anota no caderno. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e de maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete, foi para o jardim do palácio. Ester 7:7. Anota o seu caderno, você que está com o caderno. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Ester, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação de cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. Ester 7:8. Então, amado, você vê que naquele instante daquela reunião, o rei Assuero ficou tão desesperado com aquilo que ele não esperava que Amã fosse abusar o seu poder em que ele tinha dado, que Amã, ele era a pessoa que estava abaixo do rei, era ele o rei, e ele armou aquela trama toda para destruir os judeus, devido à sua liberdade que ele tinha com o rei. Agora Amã fica totalmente apavorado quando o rei, ele sai dali e vai para o jardim. Ele foi procurar uma solução. O que ele ia fazer? Qual a situação que ele fazia? O rei, para tomar uma posição, ele tinha que ter uma direção do alto. Por isso nós lemos lá no item, a gente lembra aqui a gente lembra no texto áureo, como ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Por isso nós lemos o texto áureo no início do estudo. Então, amado, nós estamos vendo que o rei agora, quando ele vai lá para o pátio, ele vai buscar o que ele ia fazer. Quando ele volta, Amã ficou tão desesperado que ele se prostra diante do leito da rainha para pedir perdão. A mente de Amã, ele estava arrependido do que ele fez, porque o rei ia tomar uma posição muito severa diante dele, porque o rei, ele era uma pessoa correta. Ele então agora vai tomar uma posição, aí Amã vai e acaba se
contaminar. Amã vai no leito da rainha e vai pedir perdão, e o rei entende diferente. Vamos terminar aqui rapidinho, porque senão vai ficar longe o vídeo. Então, o sinopse 2 diz assim: com a revelação do plano, o rei ficou furioso contra a injustiça, que o rei, ele era a pessoa correta. A injustiça que Amã fez, o rei ficou revoltado, porque o rei Assuero confiou a Amã uma grande responsabilidade no reino. Jamais o rei ia pensar que Amã ia armar um plano tão diabólico de destruir os judeus. A gente vê que por aí está acontecendo muitas coisas assim. As pessoas estão querendo destruir os outros, até um debate nós vimos aí, não vou falar em política aqui no canal. Você vê que o debate que teve aqui, aí, o negócio ficou estreito, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir as palavras. E foi o que aconteceu. Não vou entrar nesse detalhe, eu vou até falar aqui alguma coisa sobre isso, porque todo mundo está comentando. Mas você que faz parte do canal, você vai ver que isso aconteceu. Eu não preciso falar aqui, ficar falando disso, daquilo, porque nós estamos lendo a revista da Escola Dominical. Vamos lá, o tópico 3, vou ter mais rápido de terminar o estudo. O tópico 3 assim: o grande livramento, a história da forca chegou ao palácio, a reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Provérbio 20, versículo 2. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha. Olha só, Amã estava com um pensamento diferente, mas o rei já pensou diferente. A maldade na mente do ser humano cai muito rápido. Deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto. Lucas, anota no caderno, capítulo 12, versículo 2. 2, Eunuco Ardona sabia até o tamanho 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público. Então, amado, veja bem que geralmente uma forca, ela deveria ser aproximadamente de 5 metros de altura, 4 metros e meio, uma altura bem mais baixa, para que pudesse enforcar uma pessoa naquela época. Aí a mãe faz uma forca para mostrar ao povo o poder que ele tinha. Ele prepara a forca para Mardoqueu. Um dia antes ele prepara essa forca. Só que essa forca, esse rapaz que nós lemos aqui, Ardona, esse rapaz, ele já conhecia aquela forca, já sabia que tinha uma forca preparada, e ele estava junto junto com o rei, com o povo que estava ali. Então ele já declara para o rei que tem uma forca preparada. Vamos ver, vamos continuar. Os ventos mudaram. Os ventos mudaram. É no tópico 2, tá? Estamos terminando. Os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Todos. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Arrastou
bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando a Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambiente de poder, às vezes, imperar um certo de sistema de convivência, muda-se de lado com muita facilidade. Todavia, Harbona até tenha feito parte do grupo de serviço do rei, que denunciou Mardoqueu para Amã. Esté 3:3-4. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer aquele que falara para bem do rei. Esté 7:9. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Veja bem, amado, esse Harbona, quando na lição passada nós estudamos, nós estamos já terminando. Quando nós estudamos, se você gerenciar o vídeo, você ou pegar a revista, você vai ver lá que quando Amã ele fez aquele ato, que o judeu, o Amã recebeu uma ordem do rei, que todo judeu tinha que se inclinar diante de Amã. Mas o que acontecia? Mardoqueu, ele foi o único que não se curvava. Nós lemos aqui no item 2, o único que não se curvava. Essa é a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Amã sabia que ele tinha que somente se reconhecer ou se inclinar diante do Senhor, Deus de Israel. Então todas as pessoas faziam a vontade de Amã. Só que Mardoqueu não aceitava aquela colocação de dobrar o joelho diante de um homem. A Bíblia fala que melhor obedecer a Deus do que o homem. Então Amã manteve a sua postura como um homem, e ele então agora, esse mesmo rapaz que ele foi até lá e fez a colocação contra, fez uma fornicação de Amã com Mardoqueu, que Mardoqueu não se prostrava diante das ordens dele. Esse mesmo agora coloca-se diante do rei Assuero. Existe uma forca preparada por Amã, e essa forca ela tem 22 metros de altura. Aí, na mesma hora, o rei aproveita a opinião e fala assim: então é essa forca que vai ser colocada a Amã. Louvado seja o Senhor. Espero que você esteja satisfeito com o estudo de hoje. Já estamos fazendo a conclusão, vamos terminar. Tem 48 minutos já de vídeo. Vamos concluir em nome de Jesus para a gente terminar. Conclusão: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Ezequiel 33:11 e 2 Pedro 3:9. É o espírito rebelde e quanto mais do homem que o leva à perdição. Lamentação 3:39 e Ezequias 18:20-21. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu, ele e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi
enforcado na própria forca que preparou. Esté 8:10. Que o Senhor guarde nosso coração de toda maldade. Então, amado, estamos concluindo o estudo de hoje, dia 18 de setembro de 2024. Espero que esse estudo seja um estudo que dá à sua vida espiritual um crescimento. Nós já estamos na penúltima revista desse terceiro trimestre. A última escola vai ser a lição 13, nós estamos na lição 12. Espero que você tenha gostado, que você possa, eu não falei no início, a gente pediu o like, que você possa dar o like nesse vídeo, que você possa compartilhar o vídeo com outras pessoas, que você possa, se sentir desejo no coração de se inscrever no canal, pelo Espírito de Deus, você se inscreve, mas não esqueça de dar o sininho de notificação, o sininho de todos. Aí você vai estar fazendo parte conosco na escola dominical também. Se não quiser se inscrever também, não tem nenhuma importância, nós não temos custo de nada. O nosso trabalho é um trabalho pelo amor à obra do Senhor. Se você puder compartilhar, quando você compartilha o vídeo, você está dizendo para o YouTube que você está gostando do trabalho. É isso que nós temos. Todas as pessoas que têm o canal, eles falam isso: olha, compartilhe o vídeo. Inscreva no canal, dá o seu like, porque a YouTube ela entende que o trabalho é um trabalho correto, um trabalho perfeito, direto diante de Deus. Que Deus te abençoe a tua vida e que você possa, no próximo vídeo, estar aí junto conosco. Esse vídeo vai ser publicado só mais tarde, porque eu não estou com internet na rua, então vai ser publicado mais tarde. Que Deus te abençoe e que tenha um bom dia. Você que está pela manhã, uma boa tarde você vai estar pela tarde, uma boa noite você vai estar pela noite. Que Deus te abençoe e você possa gerenciar os vídeos e participar da escola dominical em outras datas. Nós estamos no terceiro trimestre, nós estamos fazendo todinho. A última revista vai ser agora. Então você que vai iniciar hoje no estudo, gerencie o vídeo, se inscreva no canal, gerencie o vídeo, você vai ver toda a escola dominical. Do dia de 1 até 12, nós estamos terminando hoje. Você vai estar vendo em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos orar para agradecer a Deus em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, muito obrigado, Pai, pela escola dominical. Que Tu possa abençoar cada pessoa que vai estar conosco, Deus. Que Tu possa derramar Tuas bênçãos. Intercede, Senhor, por cada pessoa que vai estar assistindo a escola dominical. Que Tu possa dar ensinamento a cada um deles, que Tu possa, Pai, derramar Tuas bênçãos, que a virtude do Teu Espírito cobre, Deus, a cada pessoa, dá vitória a cada um. Te oro, Deus, na certeza da vitória de cada pessoa que vai estar conosco nessa live, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo, que aguarda ali no Senhor, que você diga junto comigo, aonde você estiver, no carro, em casa ou em qualquer lugar que estiver do Brasil ou do mundo, que tu diga amém, que Deus te abençoe em nome de Jesus.